Nessa edição, já trouxemos informações muito importantes para o produtor rural brasileiro começar essa semana bem informado. Entre elas está a publicação de medidas fitossanitárias para a importação de café conilon de outros países pelo Brasil. Tem também expectativa de produção de soja do Brasil, que teve uma nova elevação, de acordo com consultorias privadas, e também como está o andamento da colheita da soja no país. Se você já perdeu alguma dessas informações, pode acessar esta edição na íntegra assim que ela terminar. Assim que ela sair do ar, você acessa através do YouTube e assiste todo o conteúdo desta edição. Não se esqueça que o Agricultura BR também está nas mídias sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e temos também o blog, onde você acompanha todos os destaques do agronegócio nacional e internacional e também bastidores do programa. Por aqui a gente segue trazendo conteúdo para você de casa e o assunto agora é soja. Os casos de ferrugem asiática da soja em lavouras comerciais do Brasil dobraram em apenas um mês. Foram as chuvas mais abundantes destes últimos dias em boa parte do país que criaram condições propícias para a proliferação do fungo, que se manifesta com mais intensidade no clima úmido. De acordo com o consórcio antiferrugem, na data 20 de janeiro, haviam no Brasil 157 ocorrências de ferrugem asiática da soja em lavouras comerciais. Já na data atual, 20 de fevereiro, o número de casos saltou para 310. O estado com o maior número de notificações é o estado do Paraná, com 87 casos até o momento. Acompanhe comigo na sua tela qual é esse ranking, os estados que mais têm número de ferrugem asiática da soja registrados até o momento no Brasil. O estado do Paraná, portanto, conta com 87 casos. Em seguida, aparece o Rio Grande do Sul, com 65 focos da doença até o momento, Mato Grosso do Sul, com 63 casos, depois vem Mato Grosso, com 32, Bahia, com 19 e o estado de Goiás, com 16 casos. Tocantins tem 14 casos e outros também apresentam entre 3 a 1 caso da doença até o momento pelo país. Mais detalhes você, produtor rural, pode encontrar acessando o site do Consórcio Antiferrugem e acompanhar o mapa da dispersão da doença por todo o território nacional. É muito importante ficar de olho se há a aparência dessa doença em localidades próximas à sua, para então entrar com as medidas fitossanitárias para fazer a prevenção da entrada do fungo na sua propriedade. Falar em certas preocupações com a produção de soja no Brasil, as chuvas mais fortes que têm atingido algumas áreas produtoras têm deixado muito produtor bem preocupado. Por quê? Centro-norte do país tem recebido fortes chuvas. Para os produtores, que nós conversamos com os colegas no estado do Mato Grosso, por exemplo, eles afirmam a seguinte questão: por lá, é comum ter essa situação de chuvas mais intensas durante esse período. Acontece que alguns municípios foram duramente castigados pela chuva e já podem até começar a antecipar que vão ter perdas na sua produção. Em linha geral, não. Em linha geral, está dentro daquilo que acontece anualmente durante o período de colheita. Entretanto, tivemos chuvas muito fortes em regiões concentradas e isso sim atrapalha bastante o produtor. Nós vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que deve ficar a previsão do tempo para o centro-norte do país, para esse produtor rural que está colhendo a soja. As instabilidades mais intensas continuam concentradas sobre o norte do Brasil, onde há previsão para os maiores volumes de água no decorrer desta semana. Tem previsão de mais de 70 milímetros entre Amazonas, Rondônia, Acre, até algumas áreas de Roraima. Essa chuva, ela se estende também para algumas áreas do centro-oeste, especialmente aqui Mato Grosso, também o estado de Goiás, e também tem previsão de chuva forte em algumas áreas pontuais da fronteira agrícola do Mato Piba, especialmente entre o Tocantins e o Piauí. Então, nestas áreas, a chuva em alguns momentos pode atrapalhar as atividades de colheita da soja, mas não por um período muito prolongado. E principalmente aqui na metade sul do Brasil, especialmente entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, região sul e também em algumas áreas aqui entre Minas Gerais e Bahia, a previsão é de pouca chuva. As pancadas serão muito isoladas, com baixos acumulados. A tendência até mesmo é para que a umidade no solo fique em declínio, mas por outro lado, a previsão de tempo mais firme favorece as atividades de colheita da soja. No segundo período, a chuva aumenta um pouco entre o sudeste, centro-oeste e também chove de forma generalizada sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. Volumes que variam de 30 a 50 milímetros em 5 dias.
dias. Então, em alguns momentos, a chuva até pode atrapalhar as atividades no campo, mas não é uma chuva tão expressiva para trazer danos para as áreas produtoras de soja. Especialmente na região sul, previsão de pouca chuva. Isso deve continuar também no terceiro período. Até o dia 6 de março, previsão apenas para chuva rápida e isolada sobre o sul do Brasil. Então, por enquanto, a expectativa é que a umidade no solo caia sobre boa parte do interior da região sul, mas, por outro lado, deve avançar bem a colheita da soja na região. Já entre o sudeste, centro-oeste, norte e também na fronteira agrícola do Mato Piba, estão previstos maiores volumes de água, inclusive em algumas áreas do sudeste. Pode chover até 70 milímetros e entre Goiás e também Mato Grosso, volumes de até 50 milímetros. Então, é uma chuva que pode atrapalhar em alguns momentos as atividades de colheita da soja, mas, por outro lado, o volume não é tão expressivo. Então, não indica períodos de invernada, que são muitos dias de tempo fechado e chuvoso sobre estas áreas.